Sejam bem-vindos a mais uma live. Como vocês estão? Vamos chamar o pessoal aqui, chamar todo mundo para bater um papo. E você que está chegando aí, já aproveita, chama também, põe o dedinho aí no aviãozinho e vai chamando todo mundo para vir participar da nossa live de hoje. Chama todo mundo para vir para cá, para aprender mais sobre baralho cigano, para aprender mais sobre si mesmo, porque o baralho cigano ensina sobre nós mesmos também, né? Não ensina, não vê só a vida do outro, não serve só para olhar para fora, serve para olhar para dentro. Tudo bem, pessoal? Vamos ver quem está chegando aqui. Elaine, Elizabeth, Tereza, sejam todas bem-vindas. Como vocês estão? Feitos perfeitos chegando aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Fer, tudo bem? A Fernanda chegando aqui também. Silmara, seja bem-vinda, Silmara. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Como é que tá a transmissão aí para vocês? A transmissão tá boa? Falem para mim. Boa noite, Fer. Como que tá a transmissão para vocês? Dorva chegando também. Tudo bem, Dorva? Como você está? Que bom, Fer. Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Amei a aula de ontem. Está ótima a transmissão. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. Mônica chegando aí também. A Rose chegando. É isso aí, o pessoal tá chegando. A Dalva também acabou de chegar aqui. Tudo bem com vocês, meninas? É muito bom ter vocês aqui. Então, vamos lá, gente. Nós estamos aí numa sequência de 10 aulas ao vivo aqui no Instagram, onde eu tô te mostrando 10 motivos para você aprender a ler baralho cigano. Ontem, eu trouxe o motivo de você entender como você poderia tomar uma decisão através do baralho cigano. Hoje, eu já vou trazer a questão de autocrescimento, como que pode te ajudar a crescer o baralho cigano. Mas antes disso, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou a Daiane Ali, sou especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas através do baralho cigano. Para você que está chegando aqui agora, que é a primeira vez que está me vendo, já aproveita para me seguir aqui no Instagram. Todos os dias eu coloco conteúdo, então eu ensino muita coisa todos os dias aqui no Instagram sobre baralho cigano, tá? Eu sempre também tô com caixinha de pergunta para tirar as dúvidas de vocês, então participem das caixinhas que eu faço o possível para responder o maior número de caixinhas possíveis, tá? Então participem aí que eu tô sempre respondendo. E falando em caixinha, eu vou começar com uma informação que eu recebi hoje numa caixinha e eu quero saber se vocês concordam. Antes da gente entrar a fundo mesmo, tá? Aproveitar antes, gente, quem também não me segue lá na Rede Vizinha, aproveita para me seguir lá também, tá? Aqui nós somos 15 mil praticamente e lá a gente não chegou a 1000 ainda, então dá uma força, segue lá na Rede Vizinha, porque todas as aulas que eu dou aqui fica salvo na Rede Vizinha e você pode rever quantas vezes você quiser, tá? Então, me segue lá também. Alguém vai colocar o nome da Rede Vizinha, quem tinha certeza que era a Fernanda. Se eu tivesse apostado, tinha ganhado, hein, Fer? Nem ia precisar consultar o baralho para saber que era você. A Fer já colocou aqui para mim, muito obrigada, nesta Rede Vizinha. Então, me segue lá, porque lá tem todas as lives anteriores a essa e todas que vão vir também ficam salvas lá para que vocês possam assistir, tá? Se você não sabe, chegar na minha Rede Vizinha, nos meus stories, tem o replay da live de ontem. Então, você clica ali no link e você vai direto para lá. Ou procura Terapeuta Daiane Ali, Cartas que Falam, que você também encontra.
Então, eu vou começar com a seguinte pergunta para vocês. Eu vou até ler. Posso ler? Vocês me permitem? Só para que eu possa te ler certinho o que me perguntaram. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês vão me dar com sinceridade? Então, vamos lá, ó. Ontem a gente falou sobre usar o baralho cigano para decisões na nossa vida. E aí eu recebi a seguinte caixinha, ó. O vício de consultar as cartas atrapalha um pouco tomar uma decisão por conta própria. Notou? E aí, vocês acreditam que o vício do baralho atrapalha tomar uma decisão por conta própria? O que vocês acham sobre isso? Conta aqui pra mim. Vocês também acreditam nisso? Que o vício do baralho cigano, de perguntar sobre as nossas questões, tirar dúvidas sobre a nossa vida, atrapalha decisões próprias? Coloca aqui pra mim o que vocês acham, por favor. Isso é uma coisa que eu preciso entender, gente. Porque se vocês acham isso, eu preciso saber para entender e mostrar pra vocês algumas visões aí. Não. Quem mais? Alguém acha que sim? Não concordo. Vamos lá, quem mais? Atrapalha não. Não, gente, então tá todo mundo com não, ele ajuda a clarear melhor o caminho, isso aí, não atrapalha. Muito bem, muito bem. Então tá bom. Falei, bem, gente, eu vou perguntar porque eu fiquei preocupada com essa caixinha. Porque assim, ó, o que eu vejo, né, com o baralho cigano? Pelo menos pra mim, tá, gente? Eu vou falar pra mim. Toda vez que eu busco o direcionamento do baralho cigano, ele tá se conectando à minha energia, né? Então, quando ele se conecta à minha energia, eu estou tomando uma decisão baseado no que é melhor para mim. Quando a gente não tem uma ferramenta para nos orientar, a gente se baseia no quê? Chuta aqui, no que a gente se baseia quando a gente não tem uma ferramenta para orientar? No que a gente baseia as nossas decisões? Conta aqui pra mim, quem arrisca? No que a gente pode basear as nossas decisões quando a gente não tem uma ferramenta que lê a nossa energia? No que essas decisões são baseadas? Vocês sabem dizer? No que você baseava a sua decisão antes de olhar pro baralho? Conta aqui pra mim. Na intuição, o que mais? No que achamos, no achismo. Olha, gente, se é no achismo ainda tá bom. E quando a gente se baseia na opinião do outro? Quem aqui nunca se baseou na opinião do outro? Quem nunca se baseou na opinião do outro? No que o outro chega e fala assim, ai, amiga, mas eu acho que isso não tá certo, não. Não faz isso, não. Olha, eu acho que esse menino que você tá se envolvendo não é pra você. Quem nunca se baseou nessas opiniões? Coloca aqui, eu nunca. Vamos ver se vai aparecer um falando eu nunca. Pelo menos, gente, eu me baseei já muito na opinião dos outros. E o baralho, quando entrou na minha vida, eu aprendi a perguntar para ele, ao invés de ouvir a opinião dos outros. Por quê? Porque a opinião dos outros é baseado no que ele sente, não é nem no que ele acha. É no que ele sente que é melhor para você. É baseado nas dúvidas, nos medos dele. Entende? E não é baseado em um fato. O baralho, ele se baseia na sua energia. Ele vai entender se a sua energia é compatível com aquilo. Então, quando eu pergunto, eu devo montar um negócio? E o baralho fala agora não, é porque naquele momento eu não tenho energia suficiente para aquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Me organizar melhor para montar aquele negócio. Entende? Então, assim, o baralho, ele não tá aqui para você sentenciar a sua vida. Ele tá aqui para te ensinar a se organizar melhor, te ensinar a olhar para os prós e para os contras, saber o terreno que você tá pisando, para daí tomar uma decisão mais assertiva. É isso
tá? Não é uma sentença, tem que ser para direita, ou tem que ser para esquerda. Não é porque o baralho disse para você, não é hora de você montar um negócio agora, que nunca vai ser. Então, o problema é que a gente não sabe elaborar e usar a ferramenta, tá? Não é agora a hora. Tá, por que não é agora? O que eu preciso fazer para melhorar e para se tornar a hora, né? O que eu preciso fazer para me preparar para abrir essa empresa? Porque se não é a hora, de alguma maneira eu não estou preparada. Vou fazer outra pergunta. E ali ele mostra, por exemplo, a carta me falando que tem questões contratuais que eu não estou por dentro ainda, que tem questões que eu preciso estar atenta em termos de contrato, me mostra ali a aliança, mostrando que de repente eu preciso fazer algumas parcerias antes mesmo de abrir. Então, a gente precisa aprender a explorar a ferramenta. A gente tem uma ferramenta incrível na mão que a gente não explora, tá? Então, assim, eu não concordo que, primeiro, que seja um vício. Eu acredito que é uma ferramenta que eu uso a meu favor, que lê a minha energia e me direciona de forma assertiva, aonde eu não fico aí ouvindo opinião, palpite, né, na vida dos outros, e também não fico dando palpite na vida dos outros. Certo? Então tá bom, se a gente chegou nessa conclusão, antes de começar, que eu já tô começando, vou pedir para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, me seguir aqui no Instagram. Todos os dias eu coloco conteúdo novo aqui no Instagram. E para quem ainda não me segue na rede vizinha, corre lá, segue lá também, porque todas as nossas aulas ficam salvas na rede vizinha. Então, eu também estou sempre postando conteúdo lá. E se você está inscrito, você é notificado. E as redes sociais entregam o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Se você conhece alguém que seja apaixonado por baralho cigano, que queira entender melhor esse mundo, que queira aprender baralho cigano, clica aí no aviãozinho no cantinho da sua tela, no cantinho direito da sua tela, e chame esse amigo para estar aqui com a gente, tá? A rede vizinha é essa que a Feira acabou de colocar aí, então corre lá e me segue lá também, tá? Hoje a gente vai falar do baralho cigano para o crescimento pessoal. Então, ontem a gente percebeu que ele faz o quê? Que ele te ajuda a tomar decisões. Então, eu consigo olhar para o baralho e tomar uma decisão dependendo da carta que sair, tá? E hoje a gente vai falar sobre o como crescer com o baralho. E aí, o que o baralho não faz? Ele não é um atalho mágico. Ele não é um atalho mágico, tá? Ele também não vai crescer por você e também não vai tirar sua responsabilidade. Então, quando eu peço um conselho pro baralho, eu não posso colocar a responsabilidade no baralho. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha, tá? O baralho, ele tá aqui como uma orientação, como um caminho, como um guia, e não como uma sentença. Certo? E como que a gente faz para aprender, né, ou usar, na verdade, o baralho para o nosso autocrescimento, para que a gente cresça como pessoa, como mãe, como esposo, como esposa? Como que a gente faz? A gente pega o baralho e começa a fazer perguntas que façam sentido para o nosso crescimento. Então, se todo dia de manhã eu for lá e falar assim, olha, o que eu posso melhorar hoje como pessoa? Como que você me aconselha a crescer hoje? Qual é o conselho de hoje para o meu crescimento? Aonde eu vá crescer mais, aonde eu vá ser melhor do que ontem, né? O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Alguém já fez essa pergunta para o baralho? O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Coloca aqui, quem já fez essa pergunta para o baralho? E quem nunca fez e tá com o baralho na mão, embaralha aí, pergunta. E coloca a carta que saiu aqui para mim. O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? E você vai cortar e vai tirar uma carta. Para mim saiu a estrela. E faz muito, muito sentido. Porque hoje, olha como o baralho, ele é profundo, gente. Hoje eu tava conversando aqui em casa. E eu falei, eu preciso meditar mais, eu preciso estar em contato mais comigo mesmo, né? Com essa
com o meu eu interior. Então, a estrela traz aí essa conexão. Então, assim, faz muito sentido. Eu já tinha sentido que eu precisava fazer esse movimento e o baralho vem confirmando. Ainda não. Faço todos os dias e só me acrescentou. É isso aí. Nunca. Então, faça. Vamos lá, ó. Saiu o caixão. A Rose falou que saiu o caixão pra ela aqui, ó. Então, o caixão, o que ele vai estar falando pra você? Que você precisa finalizar alguns ciclos aí dentro. Tem alguma coisa aí dentro que ainda tá aberto, que ainda não tá finalizado dentro de você e que te impede, muitas vezes, de ser melhor no outro dia. Que te impede, muitas vezes, até de crescer, né? De seguir em frente. Então, ciclos que se fecham, eles precisam realmente ser finalizados. Eles não podem ficar meio finalizados. Então, não adianta eu deixar aquela tampa do caixão meio aberta, porque já não existe mais nada ali. Então, finaliza os ciclos dentro de você, deixa o passado no passado e se permita viver o presente. Todo dia é um presente, todo dia é uma nova oportunidade, todo dia é um novo início. Então, se permita iniciar, se permita viver o novo e deixar o passado no passado. A Renata falou o caminho. O caminho, Renata, pede decisão. O caminho te mostra que você tem escolhas. Você tem escolhas de seguir, você tem escolhas de ficar. Você tem escolha de deixar também o passado para trás e buscar um novo caminho. Você tem escolhas de mudar a sua vida de rumo para o rumo que você quiser. Então, o caminho te mostra que você tem escolhas. E que não escolher também é uma escolha. Então, quando eu escolho não escolher, diante de qualquer situação, eu já estou escolhendo. Então, até o fato de não escolher já é uma escolha. Ratos. Fer, esse ratos te persegue de vez em quando, né? Mas os ratos, Fer, ele pode estar falando que você precisa, de repente, como é que eu posso te explicar? Tomar cuidado com o excesso. Porque assim, os ratos, eles se movimentam muito rápido, eles são muito rápidos, mas eles delegam, né? Eles são organizados. Então, quando a gente pensa nos ratos, a gente pensa em algo que é totalmente organizado, né? Cada um dentro do seu ninho tem uma função, né? Eu já ouvi dizer, não fui procurar a fundo, mas eu acredito que é verdade, que quando você vê um rato pequenininho, ele tá chegando na sua casa. Se você vê uma ratazana, né, vários ratos já vieram antes dela, né? Então, assim, eles são organizados dentro do seu sistema, né? E eles delegam, cada um tem a sua função. De repente, você tá aí sobrecarregada e não tá delegando, tá abraçando o mundo com as pernas, e isso pode até te deixar doente. Então, solta um pouco, né? Não abraça o mundo com as pernas, abraça o que dá, o que não dá, você deixa para amanhã. A estrela, além, né? Eu falei por mim, porque eu já sabia o que eu estava vivendo, mas pode estar te pedindo também uma direção. Ter uma direção, saber exatamente para onde eu quero ir. A gente não tem como crescer se eu não sei para onde eu quero ir. O crescimento depende de uma direção. O crescimento depende de um norte. Eu sei para onde eu quero ir? Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Então, você sabe para onde você quer ir? Porque se você não sabe, está na hora de buscar uma direção. Caminho. O caminho te pede escolhas. O caminho te pede para que você busque escolher. Às vezes é difícil tomar uma decisão, mas como eu disse ali em cima, não decidir já é uma decisão. E o caminho te fala muito também que você tem o livre-arbítrio, que você não é obrigada a aceitar as escolhas que o outro faz. Entende? A gente vê o caminho só com a necessidade de escolher, mas a gente esquece que muitas vezes a gente está aceitando as escolhas dos outros como se fossem nossas. Eu não sou obrigada a aceitar a escolha de ninguém. Eu tenho que fazer as minhas próprias escolhas. Então, se a escolha do outro não me faz bem, não tem por que eu aceitar. Navio, Torva, o processo é lento, né?
O navio traz o processo lento, mas esse processo lento traz grandes mudanças. Então, às vezes a gente tem pressa de chegar no lugar e não percebe que a gente tem que passar por aquele período de lentidão para que a mudança real e profunda aconteça. E para essa mudança real e profunda acontecer, eu tenho que também curtir o percurso. Então, a gente esquece de curtir a viagem. A gente quer que chegue no destino, mas a gente não curte a viagem, a gente não presta atenção no dia a dia, a gente não presta atenção nas pequenas coisas da vida, que é essa grande viagem. Então, aproveite a viagem. A viagem é lenta, o percurso é lento, a mudança é certa, mas aproveita a viagem, né? Para de ter a ansiedade de que o amanhã chegue logo, tá? Para você também, Ana, a mesma coisa. A casa tá te pedindo estrutura, a gente precisa de estrutura, né? A casa, a gente fala assim, é segurança, é aconchego. Ela realmente traz segurança, ela traz aconchego quando tá bem estruturada. Por exemplo, tem uma coisa que eu escuto muito de uma mentora e ando levando isso muito a sério, que ela fala assim, uma mente forte não habita num corpo fraco. E é isso, né? A nossa casa também é o nosso corpo. Como você está cuidando do seu corpo? Né? E seu corpo está saudável? Do que você está se alimentando? Tanto como comida, quanto como conteúdo. O que você está buscando? Né? Que tipo de música que você ouve? Que tipo de programa você assiste? Como que você está construindo esse alicerce, essa base da sua casa? Né? Construa uma base com coisas que te agregam, que te fazem crescer e que você consiga buscar ali o real aconchego. O real aconchego, o se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem com o seu corpo, se sentir bem com a sua casa, se sentir bem com o seu lar, mas lembre-se que seu corpo é o seu primeiro lar. Como que você está se tratando? Âncora, preciso dar pausa, estou acelerada demais esses dias, é isso aí. A âncora precisa, muitas vezes ela fala que precisa descansar, né? A gente precisa de um descanso, a gente precisa de um momento de pausa mesmo. Então, é isso aí, gente, isso aí. Daiane, mas pausa vai me ajudar a crescer? Por que não? Alguém já ouviu falar assim que o músculo cresce no descanso? Quem já ouviu falar isso na academia? O músculo cresce no descanso. E é verdade, às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas e a gente está acelerado e acumulando funções e ao invés da gente estar mais perto do nosso objetivo, a gente fica doente. Então, a pausa é necessária. O barco é a mesma coisa que eu falei do navio, tá? Curta o percurso, não tente adiantar a sua viagem. A mudança é certa, né? Mas o processo é lento e a gente tem que aprender a respeitar e a curtir esse processo. É isso mesmo, obrigado, Fer. A carta, Vera, tá falando que de repente você precisa aí de uma organização melhor. Coloca no papel tudo que você precisa, tudo que você quer para sua vida, quais são os seus objetivos. Sabe aquela lista de compra, gente? É a mesma coisa. Quais são os meus objetivos, o que eu quero, porque eu quero, como eu quero. Porque quando a gente tem isso visível, é muito mais fácil a gente alcançar. É muito mais fácil a gente organizar a nossa vida. Então, escreva uma carta para você de tudo que você quer da Vera de amanhã. Como a Vera de amanhã vai ser, né? Como você se imagina amanhã. Isso vai te ajudar a enxergar o que você quer ser e o que você pode fazer para chegar naquela Vera que você descreveu ali. O cão mostra que a lealdade, a cumplicidade, né, a verdade vai te ajudar a ser melhor todos os dias, né? Tudo isso aqui, gente, é para você ser melhor no outro dia, tá? Então, o cão, ele traz isso, que ser amigo, ser parceiro, ser verdadeiro, ser leal é primordial para você alcançar os seus objetivos, para você ser melhor que hoje. Então, continue sendo, né? Continue usando esse arquétipo a seu favor. Porque quando a gente é verdadeiro, é leal e faz aquilo com verdade, né? Faz a nossa vida com verdade, independente se no trabalho, se em casa, mas sempre com verdade, sempre com lealdade, sempre com companheirismo, a gente com certeza vai melhorando todos os dias. Verdade, que bom, Dorvan.
Oi, peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Estou passando por um período de grandes mudanças profissionais. Gratidão. De nada. Curte o percurso. Não se desespera. Curte o percurso, gente. Eu ouvi. Gosto muito da maneira que nos explica. Tira uma carta para mim, professora. Preciso tomar uma decisão hoje, daqui a pouco. Mas qual que é a decisão que você precisa tomar, Rodrigo? Puxa, muito obrigada. Faz muito sentido escutar isso. De nada. Vocês conseguiram entender como é profundo o baralho e como a gente consegue melhorar cada dia com o baralho? Como a gente consegue crescer? Então, quando eu ouvi hoje que o baralho seria, né, algo que tirasse a minha autonomia, né, de tomar decisões, eu pensei, meu Deus, gente, quanto eu cresci com o baralho, né? Quanto eu percebi aonde eu estava acertando, onde eu estava errando, quais portas eu estava abrindo, quais portas eu estava fechando. E isso chegou a me doer de uma certa forma, porque eu vejo o baralho assim como uma ferramenta tão incrível, tão perfeita, tão profunda, que traz pra gente tanto autoconhecimento, que não tem como a gente deixar de tomar decisões. Na verdade, ele te ensina a tomar as suas próprias decisões. Ele te ensina a ser melhor todos os dias. Agora, se eu não parar e tirar uma carta para saber como eu posso ser melhor, não vai adiantar. Se eu não fizer a minha parte, não vai adiantar. Entende? Não vai adiantar. Tiro uma carta desde 2021, mas não consigo tirar pra mim. Tati, tira uma carta. A gente quer começar a tirar pra gente, a gente quer tirar um baralho inteiro, a gente quer fazer perguntas profundas demais. Começa com uma carta. Porque quando você aprende a se conhecer através do baralho de verdade, você começa a aprender a tirar pra você. Né? Os meus alunos estão aqui, são provas disso. A Fernanda, ela tira a carta para ela todos os dias, desde o começo. Mas por quê? Porque ela mergulha na carta. Né? Ela vai, ela estuda, ela busca. Eu coloquei ontem que na quarta-feira a gente vai falar sobre arquétipos. Ela já está estudando os arquétipos antes da aula. Então, assim, ela está buscando mergulhar naquilo. Então, quando a gente mergulha na carta, a Lili também, ela faz muita tiragem para ela, assim, de mergulho, de olhar para ela com profundidade. Então, é isso que eu trago, sabe? É isso que eu ensino. Que a gente olhe para a carta e mergulhe nela. E sinta essa carta na nossa pele, no nosso corpo, no nosso ser. A gente viver a carta é o que faz a diferença. E eu te ensino a viver a carta, eu te ensino a perguntar para a carta, eu te ensino a olhar a carta com profundidade. Oi, Maria, que saudade, minha querida. A Maria é minha aluninha da primeira turma. Que saudade, que bom ter você aqui. Eu fiz a pergunta, tirei e saiu o navio. Respondeu, agora tirei outra. Com a mesma pergunta saiu o sol. Muito bom. Tenho estudado bastante. Que bom, gente, é isso. A gente tem que estudando, se aprofundando, buscando cada hora mais conhecimento. O baralho, ele faz diferença na sua vida, mas você tem que usar ele para isso. Se você não usar ele para isso, ele sozinho, gente, o baralho sozinho, ele não faz nada, nada. Se ele ficar aqui, ó, ele não serve pra nada, Ele só vai servir o dia que você tirar ele daqui, ó, e puxar uma carta para você, né? Ó, a Carla também, gente. A Carla teve transformações incríveis com o baralho. Por quê? Porque se permitiu mergulhar. A Lili ali, ó, falando que mergulhar faz toda a diferença. A Carla se permitiu mergulhar de uma maneira tão profunda, que as transformações que ela teve na vida dela em pouquíssimo tempo são, assim, surreais. A Carla tá fazendo leitura de mesa real com 2 meses de curso. Porque ela realmente se permitiu mergulhar. Se permitiu. Né? Ela mergulhou tanto que ela conseguiu unir a carta ao floral. Então, ela pega a flor
vê a energia daquela flor, vê a energia da carta que enquadra naquela flor e conseguiu unir o baralho cigano aos florais de Bach. Então, assim, gente, é transformador quando a gente se permite. Ó, o baralho tá virando meu melhor amigo. A Pamela trouxe aqui. Né? Vou fazer com uma carta e volto para te falar. Faz isso, Tati. E é isso, gente. A gente tem que ir melhorando a cada dia. A gente tem que ir buscando. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai se conectar com o baralho. Né? Primeiro você, depois o outro. Né? Vem 2 dias já que eu tô postando nos meus stories. Eu não costumo postar muito da minha vida, do que eu faço no meu dia a dia. Mas eu percebi essa necessidade. Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito de aprender pro outro, né? Ah, eu aprendi a ler baralho, vou ler pra minha família. Eu aprendi a ler baralho, vou ler pro meu irmão, vou ler pro meu pai, né? Vou ler pros meus amigos. Mas ele tem que transformar você também, né? Você é a sua prioridade. Nós somos a nossa prioridade, né? E enquanto a gente não se coloca como prioridade, o universo também não nos coloca como prioridade. Isso é fato. Se você não se coloca como prioridade, escuta isso, escreve. Escreve isso, ó. Se você não se coloca como prioridade, o universo não vai te priorizar. Escreve, anota. Deixa essa frase assim, ó, num lugar que você consiga ler todo dia. Se você não se coloca como prioridade, o universo não te prioriza. Não tem como. Não tem como o universo te priorizar se você não se prioriza. Então, primeiro você. Então, olha, ontem eu me harmonizei na mesa. Depois, eu fui pra academia. Depois, eu tirei minha cartinha da semana. Hoje, eu fui pra academia. Depois, eu fui fazer minha mão. Por quê? Porque eu sou minha prioridade. Depois, eu venho atender. Depois, eu venho cuidar do outro. Porque pra eu cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu não tô bem, como é que eu vou cuidar do outro? E o baralho te ajuda a estar bem todo dia. Por quê? Porque ele te faz enxergar onde você tem que melhorar. Porque é muito fácil falar, o fulano fez isso pra mim. Que legal. Mas e? Você vai ficar lá chateada, com o fulano até quando? Tira uma carta, vê como você pode melhorar a sua energia. Eu tô brava, tô chateada, porque me maltratou. Fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa pra mim, ok. Mas e eu? O que eu posso fazer quanto a isso? Eu posso mudar o que o outro pensa? Eu posso mudar a forma que o outro me trata? Não posso. Mas eu posso mudar como eu reajo a isso. Então, eu não tô sabendo como fazer, vou lá e tiro uma carta. A lua. Pede pra quê? Pra que eu pare de me afundar em emoções que não vão me levar a nada. Que eu vou entrar no mundo da ilusão e da lamentação. Então, sai daqui, ó. Sai daqui. Olha pra dentro de você, para de olhar pra fora. Tá olhando demais pra fora, olha pra dentro. Volta pra você. Não deixa a raiva do outro, a mágoa do outro, o rancor do outro atrapalhar o seu dia, atrapalhar a sua vida. Quando você toma um tapa desse logo cedo de manhã, seu dia vira outro. Ó, rapidinho você melhora. Mas temos uma mestra que pega na nossa mão, nos dá suporte e traz de verdade os arquétipos. Obrigada. Eu faço com muito carinho, de verdade. Se você não se coloca como prioridade, o universo não te prioriza. É isso aí, gente. Se você não se coloca como prioridade, o universo não se prioriza. E o baralho não seja vítima. É isso aí, Durva. O baralho, ele te traz verdades. O baralho, ele não vai passar a mão na sua cabeça. O baralho, presta atenção, não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai te trazer, muitas vezes, coisas doloridas. Muitas vezes você vai perguntar para ele o que eu tenho que fazer para melhorar, e vai sair ali um chicote que vai estar falando, pô, o que é isso? Você quer controlar tudo e todo mundo? Solta o controle. Larga esse controle. Se você não parar de controlar tudo e todos, você vai continuar parada no mesmo lugar. A gente quer ouvir isso? Não quer.
Não quer, porque eu só sei controlar, eu não sei ser outra coisa. Entende? Então ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir. Ele vai fazer você olhar para você com profundidade, mas para isso você tem que querer. Eu tenho que querer olhar para mim com profundidade, eu tenho que querer crescer. Ele é uma ferramenta de autocrescimento? Ele é uma ferramenta de autocrescimento. Mas como que eu vou crescer? Se eu quiser crescer. Porque se eu não quiser crescer, não adianta ter uma ferramenta para isso. O baralho é aquele amigo que esfrega as verdades na tua cara, mesmo que você não queira. Exatamente, Dalva. Exatamente. O baralho, ele te traz verdades. Ele não vai te trazer meias verdades. Ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele não vai falar assim: ai, tadinho dela hoje, tá tristinha. Deixa eu trazer uma carta fofa, né? Tá tristinha, isso é a montanha. E aí, vai ficar parada aí na frente da montanha, não vai fazer nada? Nada? Não vai escalar, não vai dar uma olhada em volta, não vai voltar pra trás, fazer nada, vai ficar aí parada na frente da montanha, igual um doido de paus, tristinha. O que isso vai mudar a sua vida? Escala essa montanha. Se mexe. O problema não vai sair do lugar se você não procurar uma solução para esse problema. Se você não buscar olhar para dentro, não vai sair do lugar. Se move. Tá bonita a montanha aí? Se movimenta. Se movimenta. O problema não se resolve sozinho. É você que tem que resolver. Levanta. Levanta, que a vida tá acontecendo lá fora. Não gosto dela. A montanha não é uma carta ruim. A montanha é uma carta que fala que existe desafios. E quando a gente não tem desafio, gente? Quando a gente não tem problema? Se a gente parar para analisar, uma vida sem problema é uma vida sem crescimento. Sabe por quê? Porque quando a gente tá bem, tá tudo ótimo na nossa vida. Pra que eu vou mudar? Pra que eu vou fazer outro curso? Pra que eu vou buscar perguntar alguma coisa? Pra que eu vou questionar o universo? Pra que eu vou crescer? Tá tudo muito bom. Nós não temos a iniciativa de crescer sem um problema. Nós não temos a iniciativa de buscar crescer, buscar novidade, buscar movimento na nossa vida se a gente não tiver problema. Se a gente não tiver problema, a gente fica acomodado na zona de conforto. E aí o que o universo faz essa zona de conforto ficar desconfortável para você poder se mover? Porque senão você não sai do lugar, senão você não cresce. E a gente tá aqui para crescer, a gente tá aqui para amadurecer. Entende? E a montanha ela é necessária para isso. Para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, né? Para que a gente tenha determinação, para que a gente tenha empenho, para que a gente coloque força realmente no que a gente quer, né? Que a gente consiga superar os obstáculos que a vida nos coloca. Então a montanha tá ali para você olhar e falar assim: cara, ela é grande, é um obstáculo grande, mas como que eu vou conseguir resolver isso? E procura uma forma de resolver. Entende? Então a montanha, ela tá ali para te desafiar, isso é ótimo. É ótimo ser desafiado, gente. Para mim, a carta da montanha fala de ter mais empenho e dedicação. É isso, é desafio. Desafia você a ser mais. Desafia você a ir além. É exatamente isso, Dalva. Ficou claro para vocês? Tô sendo muito brava hoje. Ficou claro? Tá tudo bem? Vocês conseguiram entender como que o baralho vai te ajudar a crescer como pessoa? E que você pode estar sempre perguntando pro baralho o que você pode ser além disso? O que de melhor você pode ser amanhã? Tem uma frase, gente, que eu gosto muito, se vocês quiserem anotar também. Ela fala assim, ó. O que você fez hoje te deixou mais perto do seu propósito? O que você fez hoje te deixou mais próximo do seu propósito? Se a resposta for não, você está vivendo errado. Você tem que fazer sempre algo que te deixe mais próximo do seu propósito. Sempre, todos os dias.
E se você não sabe o que fazer hoje para te deixar mais próximo do seu propósito, pergunta pro baralho. O que eu faço hoje para me deixar mais próxima do meu propósito? O que eu faço hoje para dar um passo em direção ao meu propósito? Tá um pouco brava, mas nós envia pro melhor. Ai, que bom! Gente, eu sou de fogo, às vezes eu falo mais alto, às vezes eu falo mais duro mesmo. E aí, o que eu preciso fazer hoje para ficar mais perto do meu propósito? De repente, ó, me conhecer melhor. De repente, tá na hora, ó, de mergulhar mais em mim. Lembra que eu falei, gente, que eu preciso meditar mais? Que eu tô sentindo essa necessidade de meditar mais, de me conectar mais, lembra? Bem no comecinho com a estrela, ó, a torre falando que eu preciso disso mesmo. Eu preciso dessa conexão, entende? Então, eu preciso estar em uma conexão ainda mais comigo. E olha que eu me priorizo. Entende? Se compromete então, Rê. O anel tá te pedindo para você se comprometer com o seu propósito. Então, se compromete. O que você pode fazer hoje que necessite desse compromisso? Mas claro que, gente, a gente precisa saber qual é o nosso propósito, tá? A gente precisa ter claro o que a gente quer na vida, né? Para que lado a gente tá indo. Então, e eu sei, né? Eu sei o que eu quero, eu sei para que lado eu tô indo, eu sei o que eu tô construindo, então fazer essa pergunta faz todo sentido, tá? Então, é isso. O que eu faço hoje para chegar mais perto do meu propósito? E todas essas perguntas a gente pode falar dia a dia, tá? É olhar com menos peso, né? A cruz mostra que você vai ter desafios, mas que você vai ter que encarar esses desafios. E quando a gente encara esses desafios de forma, com coragem, com verdade, sabendo que eu vou, no final, chegar no que eu quero, não fica tão pesado. Mais compromisso comigo mesma, é isso aí, é isso aí. Quanto mais você se comprometer com você mesmo, mais próximo você vai chegar do seu propósito. O trevo, então, aproveita as oportunidades, Célia. Às vezes a oportunidade está batendo na sua porta e você está deixando passar. Então, aproveita as oportunidades que a vida tá te dando para que você chegue mais próximo do seu propósito. É isso aí, gente. Tá fazendo sentido para vocês? Ontem eu tirei as cartinhas para vocês e hoje vocês tiraram, né? Para quê? Para que vocês se conectem com a energia de vocês. Só que tem que olhar para essas cartas com profundidade, tá? Porque, por exemplo, vou pegar o trevo aqui, ó. O trevo, ele fala de oportunidade. Sim, é uma oportunidade. Então, vai atrás da sua oportunidade. A oportunidade está batendo na sua porta. Só que se você não fizer a ação agora, se você não fizer hoje, ela vai embora. Porque é uma oportunidade frágil, é uma oportunidade rápida, é uma oportunidade que não vai ficar ali, ó, insistindo. Não vai ficar, oi, tô aqui, oi, abre a porta, ei. Não vai. Ela vem, se você não pegar, outro pega. Então, estar atento a essas oportunidades e aproveitá-las no momento certo. Não ficar protelando, não ficar duvidando. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é a hora de fazer? Será que não é a hora de fazer? Se o trevo tá ali, ou você pega ou você vai perder o bonde. Então, é olhar com profundidade, gente. Não é olhar no raso. Não adianta olhar de forma rasa o baralho. Não adianta olhar para as cartas de forma rasa. O baralho, quando você olha para ele de forma rasa, você não consegue trazer nem a clareza que você quer, nem a profundidade que você quer, e você acaba duvidando de si mesmo. Você acaba tendo dúvida das suas leituras. Quando você fica no raso, você tem dúvida das suas leituras. Escuta o que eu tô dizendo. Quando você não aprende com profundidade, você tem dúvida das suas leituras. Então, Pamela, tá na hora de pensar aí no network. Tá na hora de pensar em buscar pessoas, buscar soluções, buscar contatos
que vá te ajudar a chegar mais perto do seu propósito. E não tô falando nem para você sair ainda e ter esse tete a tete com a pessoa, mas buscar. Sabe quando você tá buscando quem pode te ajudar, buscando quem pode investir, buscando quem pode. Então é buscar esse network, buscar essa informação aí para você. A árvore pede, a árvore mostra que o seu propósito, ele precisa de equilíbrio. Por quê? Porque a árvore, ela pega da terra, então ela tem a nutrição da terra, né? Então ela se conecta com o céu. Então ela é essa junção, entende? Da terra com o céu. Então não pode ser só o material, mas também não pode ser só o espiritual, também não pode ser só o sutil. Precisa desse equilíbrio para dar certo. Então aprenda a equilibrar. Fez sentido, Pamela? Me fala. Coração. Seu propósito, você tem que olhar para o seu propósito com o seu sentir, com o seu sentimento, com o seu coração. Quando você olha para o que você quer para sua vida com o coração, nada vai te tirar do seu propósito. Nada vai parecer tão difícil. Por quê? Porque o seu sentimento, o seu coração é o único lugar que você tem a certeza de que vai dar certo, mesmo quando o mundo te diz que vai dar errado. A casa pede uma construção sólida, gente. A casa, por mais que ela fale de segurança, ela também pede um alicerce sólido. Então começa a estruturar da base. O que você precisa na base para construir o seu propósito. Então vamos lá. Vou puxar para o baralho cigano, tá bom? Eu quero viver de baralho cigano. Esse é o meu propósito. Então qual é a minha base? Aprender o baralho cigano. Então, começa a construir a base do seu propósito. Vergonha. Não, mas não precisa ir bater papo ainda não. Busca, Pamela, a informação. Entende? Por exemplo, eu não sei qual é o seu propósito hoje, né? Mas vamos supor que seja viver de baralho cigano. Que você é minha aluna, vai que você quer viver de baralho cigano. Então, o que você vai ter que fazer para se mostrar mais, né? Então, é aquela coisa, vou gravar um vídeo, vou ver aonde eu vou postar esse vídeo, vou ver para quem que eu vou oferecer meu trabalho. Isso é uma maneira de você estar aí vendo como você pode crescer dentro do seu propósito. Então, começa assim, tá? Então, abre a câmera e fazer vídeos. Mas calma, gente, calma, que na nossa segunda aula desse mês, para quem é meu aluno da mentoria, nós vamos falar do que postar e como postar nas redes sociais, né? Qual tipo de publicação vocês podem fazer e como vocês podem fazer. Vou trazer uma aula para vocês sobre isso, tá bom? Luciana, ratos. Lu, os ratos pedem duas coisas. Cuidado para você não ficar desgastada. Não se doar demais e ficar desgastada, porque às vezes a gente acha que tá indo em direção, mas a gente tá só colocando energia, sem foco, sem rumo, e isso acaba desgastando. E trabalhar em equipe, né? E arrumar pessoas para te ajudar. Arrumar pessoas que consigam te auxiliar dentro do que você quer fazer, para que você consiga chegar onde quer chegar. E aí, gostaram? Tá fazendo sentido para vocês? Coloque aqui para mim. Enquanto vocês vão colocando aqui para mim, deixa eu trazer uma informação para vocês. Para você que tá chegando agora aqui e ainda não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, aproveita e já me segue, que todo dia tem conteúdo sobre baralho cigano aqui no meu perfil. E lá na rede vizinha, aonde eu coloco todas as nossas lives, também tem conteúdo todos os dias. Então, faz isso, me segue aqui, busca a rede vizinha, me segue lá também, para que você me ajude. Isso é também uma moeda de troca, né? Todo o conteúdo que eu trago aqui de forma gratuita, você me ajuda, né? Contribui
me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando, enviando para outras pessoas. Combinado? A âncora, olha, a âncora, foi você que trouxe o coração agorinha, né? Faz um sentido, né? Porque, olha, o coração pede para você agir com o coração. Você agindo com o coração, você consegue o quê? Você consegue se fixar, você consegue se ancorar, você consegue se sentir segura. Se sentir segura junto. Entende, com os seus sentimentos, porque o seu sentimento te traz a certeza, e quando ele te traz a certeza, ele te ancora no seu propósito. É aquele momento que você não tem mais dúvida, que você sabe exatamente o caminho que você tem que seguir. Obrigado, Fer. Essa é a Rede Vizinha para quem não conhece. Certo? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o tema de hoje? Amanhã eu coloco no grupo tanto o material de apoio quanto o replay para quem chegou mais no meio da live poder assistir inteira. E na Rede Vizinha, além dessa sequência de live que nós estamos fazendo aqui, tem várias lives lá e muito, muito conteúdo, tá, gente? Tem muito conteúdo. E antes de encerrar, antes de tirar a cartinha para encerrar, eu quero avisar que o Cartas que Falam estão, né? Porque agora nós temos 2 formatos, estão com as inscrições abertas, tá? Nós temos o formato de curso, aonde você vai ter todo o método estruturado, vai ter o suporte direto comigo pelo Telegram, aonde eu tiro dúvidas das suas cartas, eu tiro dúvida, né, das cartas, do significado, te ajudo a ver com profundidade, tiro ali dúvidas sobre as técnicas de maneira bem profunda, mas eu não faço análise de leitura, certo? E eu tenho também a mentoria aberta. A mentoria eu pego na sua mão, de verdade. Então, além de tudo que tem no livro aberto, né, que é esse método já estruturado, você vai ter aulas semanais. Então, toda semana a gente tem um encontro. Esse encontro, quando você não pode participar, fica disponível na plataforma. Você tem acesso a todos os encontros anteriores e tem o meu suporte direto no WhatsApp, inclusive ajudando a analisar as suas leituras. Então, é um acompanhamento de perto, tá? Eu te ensino dentro dessas nossas aulas ao vivo, além de trazer mais conteúdo sobre baralho cigano. Por exemplo, vou dar o exemplo deste mês de setembro. Nós vamos falar sobre os 36 arquétipos na primeira aula. Na segunda aula, eu vou ensinar o que postar, como postar, né? Qual é a melhor forma de se divulgar dentro do Instagram. Depois nós temos uma aula de tira dúvidas e treino e um intensivão de mesa real. Então, todos os meses nós temos um intensivão de mesa real. Para que você saia dominando completamente o baralho cigano e realmente fazendo as suas leituras e podendo aí se divulgar e viver de baralho cigano. Então, a mentoria também está com as inscrições abertas, tá? Então, nós temos essas 2 versões. E para quem já conhece o baralho, já sabe e quer só se aprofundar nas cartas, tem também os guias do Cartas que Falam, que tá aí à disposição. Tem muito, muito material ali dentro, muita informação e eu também tô sempre atualizando. Para quem entrar na mentoria, nesses 10 dias agora, né, do dia 1º, que foi ontem até o dia 10 de setembro, ganha 1 ano a mais de acesso comigo. Então, é 1 ano a mais desse contato direto, né? Eu tirando as suas dúvidas, pegando na sua mão, te ajudando a analisar as suas leituras, fora as aulas que são semanais. E tem um curso de radiestesia de presente, totalmente gratuito. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pega na mão e não larga. Obrigada, Fer. Essa é a ideia, fazer vocês voarem. Então, só largo na hora que voar. Primeiro voa, depois eu largo. E mesmo que quando voa, eu tô ali, ó. Ela é ótima, gratidão por entregar tanto. Obrigada, Lu. Muito obrigada, meninas. Vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Vamos lá, aproveitem.
Eu que agradeço, gente. Agradeço a confiança, por vocês confiarem que eu esteja aqui guiando vocês nesse caminho do baralho cigano. Fico muito feliz com isso. Dúvidas? Não? Posso finalizar? Posso colocar aqui já a cartinha do dia? O trevo e a cobra pra quê, Sayonara? Conta pra mim, pra eu entender. Eu não vou fazer tiragem hoje, gente. Ontem eu não faço tiragem ao vivo. Ontem eu fiz mais pra trazer pra vocês uma ideia de como funciona, tá? Mas eu não vou fazer tiragem não, gente. Hoje a ideia era vocês trazerem aí a informação. Ó. Coruja. Você quer saber sobre a coruja? É isso, Terezinha? Ou saiu a coruja para você em alguma questão? Gente, a coruja, ela é bem bacana, porque assim, ela traz todas as características dos pássaros. Então, ela fala da comunicação, né? Ela fala da leveza, ela fala ali da construção do ninho. Então, ela fala tudo isso que os pássaros falam. Mas ela fala de uma comunicação com sabedoria. Então, as corujas, elas não trazem qualquer tipo de comunicação. Ela traz uma comunicação assertiva, uma comunicação com sabedoria. Então, essa é a maior diferença entre as corujas e os pássaros. Dicas sobre o sol. O sol é uma carta que clareia as outras cartas. Então, às vezes, ele está trazendo luz para aquela outra carta, né? Para você entender melhor o que está acontecendo, algo que talvez você não estivesse vendo. Porém, às vezes o sol, por exemplo, no negativo, pode estar falando que você não consegue enxergar algo que está na frente do seu nariz. Então, vai depender ali da onde ele está. Mas o sol é uma carta que traz prosperidade, que traz força, que traz energia, que traz aí vitalidade. Então, o sol é uma carta muito positiva. Mas o negativo pode falar do egocentrismo, pode falar da falta de clareza também. Então, para o seu projeto, o trevo e a cobra. O trevo fala de aproveitar as oportunidades e também da necessidade de ser flexível, tá? A cobra traz aí a necessidade de flexibilidade e às vezes a gente precisa estar crescendo aí. Mais uma aula maravilhosa, obrigada. Tempo, ideia, tempo do sol. O sol é uma carta rápida, até 3 meses mais ou menos. Ah, sim, entendi. Prof, usa a coruja no lugar dos pássaros ou usa as duas cartas? Uma ou outra, você escolhe, ou os pássaros ou a coruja, tá? Tenho dúvida em relação à carta dos peixes. Sempre remete ao dinheiro? Não, Renan, depende da pergunta. Por exemplo, se eu estiver perguntando se o meu relacionamento tá bom, os peixes vai falar que ele é próspero, que ele tem profundidade, né? Que tem sentimentos verdadeiros, profundo, que é um relacionamento que tem essa prosperidade no relacionamento. Então, ele vai remeter à prosperidade, sim, mas não obrigatoriamente ao dinheiro, tá? Ele também pode estar falando, se eu falar assim, o que eu preciso melhorar hoje em mim, né? E tá ali os peixes, tá dizendo o quê? Que eu posso melhorar, ou que eu preciso melhorar o meu alto valor, que eu preciso me valorizar. Por quê? Porque ele tá falando de valor, inclusive do seu alto valor. Então, nem sempre é dinheiro. Você faz tiragens com agendamento? Sim, faço a mesa real com agendamento, tá? Mas as minhas alunas também já estão atendendo. Então, se você quiser entrar em contato ou comigo ou com alguma delas, fique à vontade. Meninas, coloquem aqui, ó, eu atendo, para que as pessoas saibam que vocês são minhas alunas e que já estão atendendo, por favor. Agora, com agendamento, eu só trabalho com a mesa real, tá? Só a consulta completa. Perfeito. Carta rápida. É apenas o cavaleiro? Claro que não. Claro que não. Tem várias cartas rápidas. Não dá para dizer todas aqui. Mas o trevo é muito mais rápido que o cavaleiro, por exemplo, tá? O sol também é uma carta rápida.
Que mais, gente? O rato também é uma carta rápida. A foice também, porque ela é abrupta, né? Ela vem com tudo. Pode ser considerada uma carta rápida. Sobre relacionamento, saindo a carta Torre, Trevo, Peixes. Posso interpretar como uma relação sem futuro. Torre, Trevo e Peixes. Por que sem futuro? Por causa da torre? Não, a torre mostra um isolamento, mostra aí uma certa individualidade, mas não algo totalmente sem futuro, tá? Os peixes trazem aí que pode estar esfriando, mas não está totalmente perdido. O trevo traz que ainda tem uma oportunidade. Vocês têm que olhar para isso com mais carinho, com mais profundidade, na verdade. Não, ele tem profundidade, ele só tá frio, só esfriou. Os peixes junto com os peixes ali no final, né? Traz que vocês estão perdendo oportunidades e o relacionamento tá esfriando. Hoje, saúde da minha criança, saiu cruz e foice. Olha, depende do que você está perguntando de saúde, mas sua saúde, criança, cruz e foice, é isso? De repente precisa procurar aí entender melhor sua saúde. Eu procuraria um médico. A criança mostra o início de algo aí, a cruz um pezinho, então procura um médico para que você não tenha lá na frente problemas mais sérios. Certo? Isso aí, ó, a Lili tá atendendo e a Carla também tá atendendo, tá, gente? Com leituras objetivas, com mesa real, com o templo de Afrodite. Então, elas têm mais opções do que eu, tá? Eu só atendo perguntas objetivas e mesa real. Certo? Alguém tem alguma dúvida a mais? Aproveitem que hoje eu tô com tempo. Saiu a energia do dia. Mas qual foi? Não entendi, Bento. Não tô fazendo tiragem. Hoje não. Gente, olha, vamos lá. Hoje é aula. Eu não faço tiragem. Eu fiz ontem, bem simples, de uma carta só, trazendo ali uma orientação bem rápida, né? Porque eu queria mostrar que a gente consegue decidir o nosso caminho através do baralho cigano. Mas eu não faço tiragem online. Não sei o que significa a carta, pois comecei muito depois. Tem algum e-book? Tenho os guias, tá? É um conjunto de guias. Não é só o significado das cartas. Ele traz ali muita informação, tá? Traz união das 36 cartas. Então, o cavaleiro com as outras 35, o trevo com as outras 35, em 5 áreas da vida diferente. Traz o significado da carta no positivo, no negativo, em cada área da vida. Fala dos arquétipos, fala dos locais, do tipo, eu quero saber onde eu deixei meu óculos, né? Como que eu faço quando eu tiro uma carta? Fala dos locais que pode estar o seu óculos, fala de característica física, fala de posicionamento e postura, fala do sexual. Olha, é muito completo, gente, muito completo. Fala das estações do ano, então é bem completo mesmo, tá? É um conjunto de guias e durante um ano você tem acesso as atualizações desses guias. Então, toda vez que eu atualizo, você entra na plataforma da Hotmart e baixa os guias. Aproveitando que eu tô falando dos guias, uma coisa muito importante, gente. Os guias só podem ser baixados pelo site, não pode ser baixado pelo aplicativo, porque a Hotmart não autoriza, tá? Então, tá com dificuldade, vai no site que você consegue baixar com tranquilidade todos os arquivos em PDF, tá? As atualizações já estão sendo feitas, já tem uma atualização de combinações, então tem lá o guia das todas as combinações, já tem uma atualização com mais 3 áreas da vida de combinações das primeiras 12 cartas, tá? Então também já tá disponível, então tem muita informação lá, vale muito a pena, o pessoal tá gostando. Quem comprou o guia já aqui, conta pra mim se gostou. Quais cartas remetem à magia? Lua, estrela? Estrela não. Chicote, lua, ratos, mas vai depender, tá? Porque assim, não é porque uma carta saiu, Renan, numa jogada que ela vai representar magia. Se a pergunta for sobre magia, ela vai representar. Caso contrário, não, tá?
ou dentro de uma mesa real em posições bem específicas. Mas perguntou, ai, tem magia, tá lá o chicote com a lua, o rato com o caixão, por exemplo, tá? Aí pode estar se indicando magia, mas para perguntas específicas. Não é toda pergunta que fala isso. O homem é a mulher, energia do dia. Como aprofundar? Então vamos lá, Carla, você é mulher. Então a energia do dia, a mulher. Então é para você mergulhar em você. É a hora de mergulhar. É hora de cavar poço, gente, de forma profunda. Olha pra você, olha pra você. Faz uma lista de tudo que tá doendo, de tudo que você não quer mais, de tudo que você quer. Né? Pega um caderno, pega lá, olha, tudo que eu não quero e eu tenho na minha vida ainda. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero problema, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero falta de dinheiro. Tudo que você não quer, você escreve. E aí depois você faz uma lista de tudo que você quer. Mas a lista de tudo que você quer, você faz assim, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, como se você já tivesse tido. Depois você vai olhar e vai fazer uma lista de tudo que você tem. E vai agradecer por tudo que você tem. Então é mergulhar em você. Mergulha, entende? Olha para dentro. Olha para aquelas dores que já não fazem mais sentido. Olha para aquelas dores que você já não quer mais. Olha para tudo isso que você não quer mais na sua vida. Porque a carta tá falando com você. Agora, quando é a energia do homem, já tá te pedindo o quê? Mais ação, mais racionalidade, para que você tenha mais pulso, para que você tenha mais aquele impulso de agir, né? O impulso de agir com a racionalidade e não com a emoção. Agora, se você é homem, aí é o contrário. Saiu o homem, você vai mergulhar em você. Saiu a mulher, vai estar pedindo para você ter aquele lado mais feminino aflorado, tá? Como consigo os guias? Os guias você pode me chamar no privado, que eu te mando o link de compra. Ou você pode ir no link da minha bio, que lá também tem, tá? Os guias, eles estão saindo, se eu não me engano, R$ 147,90, tá? Pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 15,30. Se alguém quiser fazer alguma leitura para Portugal, estou disponível. Olha lá, ó. Portugal aí, se alguém precisar. Qual site? O site para os guias, Estrela. Qual site do quê? Me explica melhor. O site dos guias tá no link da minha bio. E se você quiser, me chama aqui no privado, que eu te mando o link direto para você, tá? Então, quem quiser saber sobre os cursos, quem quiser saber o link do curso, da mentoria, pode me chamar no privado, que eu mando para vocês os links, que fica mais fácil. Mas na minha bio também tem o link, tá, gente? Então, se precisar, pode ir lá na bio, que tem o link também. Eu não tenho o link aqui para passar. Ou vocês podem também me chamar no WhatsApp. Vou mandar aqui, ó, o número. Esse é o meu número, que eu falo direto, vocês vão falar direto comigo nesse número, tá? Então, pode me mandar mensagem, que eu tiro qualquer dúvida que vocês tenham, envio todos os links que vocês precisam. Os guias são maravilhosos, dão um norte, ficam na minha cabeceira, que bom, fico feliz. Não sou aluna, estou sem condição. Consigo comprar os guias? Sim, sim, você consegue comprar os guias, tá? Consegue sim. Olha, eu adorei os guias. Cheguei, que bom, Cris. Me perdão, acabei de chegar. Que bom, Deia. Ó, a Deia também já adquiriu os guias. Me conta, Deia, conta pro pessoal aqui o que você achou dos guias. Nos livros, a lua fala de sucesso na carreira. Ideia fixa, pensamentos que repetem, desejo forte. Está errado. Nos livros a lua, nos livros e a lua junto, é isso? Fala de sucesso na carreira, ideia fixa, pensamentos que repetem. Olha, os livros, eles estão falando ou de algo que você não enxerga ainda, de algo que está escondido, que você ainda não consegue ver, e de conhecimento que você precisa buscar, ou seja, de conhecimento que você ainda não tem. Então, os livros, ele não vai falar de uma ideia fixa, tá? Justamente porque ele não traz isso. A lua pode falar da ideia fixa. Por quê? Porque a lua, ela te deixa iludido. Então, quando eu me iludo, eu fico com aquilo, é uma ideia fixa, é uma ilusão que fica ali na minha mente o tempo todo, tá? Então,
A ilusão, legal, ideia fixa. Agora, pensamentos que se repetem, da lua também, do livro não, tá? O livro vai trazer algo que você não enxerga, algo que você não vê, ou a necessidade de buscar o conhecimento para algo. Então, ele com a lua, eu falaria para você entender melhor as coisas para sair da ilusão. Olha com profundidade para tudo o que está acontecendo, porque você está iludida. Sai da ilusão. E para sair da ilusão, você precisa de clareza, precisa de luz, precisa abrir esse livro e buscar o conhecimento do que tá te fazendo se sentir iludida. Certo? Carta do urso no relacionamento. O que significa? Vai depender da pergunta, mas pode estar falando de um relacionamento protetor, dependendo das cartas em volta, como pode estar falando de um relacionamento possessivo. Então, vai depender muito. É possível imprimir os guias? Sim, é possível imprimir todos os guias, tá? E você tem 1 ano de atualização. Então, é possível, sim, imprimir todos os guias. Mais dúvidas? Enquanto vocês me falam aqui, se vocês têm mais dúvidas, eu tenho uma novidade também. Que os 2 cursos, tá? Os 2 cursos, se vocês quiserem adquirir na recorrência do cartão, vocês não tendo limite no cartão, vocês conseguem, tá? Então, Daiane, eu não tenho o limite todo, então eu não tenho os 400 e pouco, eu não tenho os 1.400 no cartão, não tenho todo o limite, legal. Você vai lá na plataforma e vai passar seu cartão como se tivesse. E aí, a Hotmart vai falar pra você, opa, olha aqui, eu tenho uma proposta pra você. Você só precisa ter o valor mínimo da parcela, né? Então, você tem que ter ali o valor ou de eu não sei os valores, gente, eu sou muito ruim de valor. De R$ 49,43 para o curso ou de R$ 149,65. Então, você só precisa ter o valor da parcela, tá? Não precisa ter o valor do curso inteiro. E você também consegue comprar os guias com desconto quando você se torna aluno. Na mesma compra, você consegue desconto nos guias, certo? Então, quem quiser na recorrência do cartão, tá liberado na Hotmart, mas não pode ter o limite todo, porque se você tentar passar o cartão e tiver o limite todo, a Hotmart vai falar pra você, não, né, você tem o limite, vou pegar seu limite todo. Então, se não tiver o limite todo, tiver o valor mínimo da parcela, você consegue a recorrência do cartão. Certo? Acabaram as dúvidas? Acabaram as dúvidas? Posso tirar a cartinha e finalizar? Vou tirar a cartinha enquanto vocês pensam se tem dúvida ainda, tá? Então, vamos lá. Meninas, enquanto isso, coloca aqui de novo, vocês que são minhas alunas, Fer, Lili, Carla, que eu sei que estão aqui, estão atendendo já coloca aqui, eu atendo e o contato de vocês, ou o Instagram, já deixa aqui no jeito para quem precisar de atendimento procurar vocês. A Fernanda principalmente para Portugal, tá? Porque a Fernanda é de Portugal. A Carla e a Lili atendem aqui no Brasil. Olha a cartinha de hoje. Aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. A vida, ela é feita de oportunidade. A vida, ela é feita de escolhas, né? E quando a gente deixa a oportunidade passar, quando a gente deixa a oportunidade passar, a gente se arrepende. Presta atenção nisso. Quando a gente deixa a oportunidade passar, a gente se arrepende. E com isso, eu vou contar uma historinha. Quando eu montei o Cartas que Falam, para um grupo bem seleto, que eram as pessoas que tinham me ajudado, né, que tinham, que queriam que eu fizesse o curso, né, que acreditavam em mim, e algumas outras pessoas das minhas redes sociais, eu coloquei nas minhas redes sociais o seguinte, vou liberar o acesso do curso, né, vou começar o projeto, e quem tiver interesse entra nessa lista. Beleza, entraram 50 pessoas junto com as pessoas que eu já tinha conversado, que eram pessoas que estavam me apoiando aí no projeto.
Dessas 150 pessoas, 10 aproveitaram a oportunidade, né? E essas pessoas pagaram, na época, R$197. Num curso que hoje vale R$1.477, com desconto. Então, aproveita a oportunidade. Se você tem interesse em entrar, ter um ano a mais de acesso, ter o curso de radiestesia junto, ter o meu acompanhamento, você só precisa ter o limite de uma parcela no cartão. E todo mês a Hotmart vai debitando do seu cartão. Então aproveita, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar. Não sei mesmo, tá? Eu já tinha feito parcelado, não deu certo o boleto parcelado. E agora eu tô abrindo a recorrência no cartão. Então, se você quer fazer parte dessa família, agora é hora de aproveitar a oportunidade. Ela não bate na porta muitas vezes. Então, agarra as oportunidades que a vida está te dando. Essa é uma delas, certo? Outra oportunidade que a vida está te dando, ó, é essas meninas aqui embaixo. Elas fazem leituras incríveis e estão aqui, ó, disponíveis para responder as suas dúvidas. Então, entre em contato com elas, agende a sua leitura, para que você não perca essa oportunidade também. Porque amanhã elas podem não ter mais horários. Certo? Estamos entendidos quanto a oportunidades? Eu escolhi me estudar com a Dai e me transformei. Estou voando, fluindo graças ao curso. Obrigada. Esta é a carta do estudo de hoje. Isso aí. Vamos lá. Carta do coração e carta do jardim. Pode indicar uma terceira pessoa? Renan, depende. Tudo depende. Não tem uma formulazinha tão mágica assim. Vai depender da pergunta. Vai depender do que você está buscando. Não é porque sai uma carta junto com outra que vai ser uma terceira pessoa. Ó, o coração com o jardim pode indicar que você vai encontrar um amor. Porque o jardim fala de encontros, o coração tá falando de amor. Entende? Então, assim, vai depender demais da pergunta. Uma terceira pessoa... A pergunta é essa... Existe uma terceira pessoa? E mesmo assim, só se fosse uma pergunta de sim ou não, entende? Porque o coração mostra que existe um sentimento real. Que existe um sentimento real, entende? Então, assim, é muito complexo a gente só juntar assim e falar assim, isso é isso, porque não existe isso, gente. Não existe essa formulazinha mágica de carta X com carta Y é... Isso, é XY, não funciona assim, não é matemático, tá? A carta, ela responde todas as perguntas. Então, a mesma carta vai responder qualquer pergunta. Então, não tem como ter uma fórmula mágica. A gente tem que entender a carta com profundidade, porque quando eu entendo a carta com profundidade, eu consigo encaixar ela em qualquer pergunta. Eu escolhi a Dai, muito bom. Vocês irão amar, muito conhecimento, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, bom descanso para você também. É isso aí, gente. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no privado. Vou colocar o telefone aqui de novo, para que vocês também possam me chamar pelo WhatsApp. É o 67 99119 6205. Então, vocês podem me chamar por esse telefone, tá? Eu falo direto com vocês nele, tanto para dúvida dos guias, do curso, como funciona, tudo vocês podem me chamar por aí. Podem me chamar também no privado aqui do Instagram. Se você não conseguiu copiar o número, lá no link da bio tem um link falando assim, ó, agende sua consulta, fale direto comigo. Então vai cair nesse mesmo número, vocês conseguem falar diretamente comigo, certo? E procurem aí a Liliane, procurem a Carla. A Carla tá como Persona Floral, a Liliane está como Lili as Cartas. Sigam elas, elas também trazem muito conteúdo de baralho cigano. A Carla também traz muito conteúdo de floral. Então vai lá, segue o perfil delas para dar uma força. E caso vocês queiram uma leitura, busquem elas para fazer as leituras para vocês, que vocês não vão se arrepender. Se você é de Portugal, Fernanda Luzia Mendes, olha lá, o Instagram da Fernanda Luzia Mendes. Entra lá, segue a Fer.
aproveita e agenda a sua leitura. A Fernanda é extremamente assertiva e ela vai te atender com muito carinho, com muito cuidado, com muito acolhimento. Eu estou muito grata ao universo por ter com o que no meu caminho, se tivesse cursado com você. Obrigada, de verdade. Muito obrigada, meninas. E quem ainda não me segue, tá aqui, ó, ainda comigo. E não me segue, vamos lá me seguir. Tanto aqui quanto na Rede Vizinha. Me segue aqui no Instagram, me segue lá na Rede Vizinha, porque tem sempre muito conteúdo. Amanhã eu vou estar aqui de novo com vocês às 18h18. Amanhã a nossa aula é um pouquinho mais curtinha, porque eu tenho aula às 19 horas, tá? Outra coisa que eu quero deixar registrado aqui para vocês é o seguinte, gente. No domingo eu vou adiantar a nossa live, tá? Vou trazer isso nos grupos também. No domingo a nossa live vai ser mais cedo. Vai ser às 16 horas no horário de Brasília, tá? Porque à noite eu vou para um show, né? E o show aqui na minha cidade começa às 6 da tarde. Então, não tem jeito, tem que adiantar a live. Eu ia fazer de lá, eu ia lá pro parque e ia fazer a live de lá. Porém, eu tenho medo da internet do celular não dar conta de uma live. E aí eu resolvi adiantar. Então, eu vou fazer aqui com vocês às 16 horas no horário de São Paulo, no domingo, tá? Mas se pegar a internet lá, eu entro pra vocês darem uma olhadinha no parque aqui da cidade, como é lindo quando fazem um show lá pra vocês admirarem também. Combinado? Então, domingo a nossa live é um pouquinho mais cedo, mas amanhã, às 18h18, eu tô aqui. Na quinta, a gente pode se estender um pouquinho. Na sexta também, no sábado também, mas segundas e quartas eu tenho aula com o pessoal da mentoria e aí eu não consigo ficar mais do que o tempo previsto. Aí, ó, a Fer também vai num concerto no domingo, gente. Que delícia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração. Me chama no WhatsApp, 67991196205. E qualquer coisa, é só me chamar. Olha, uma aviso importante. Gente, no meu Instagram, a primeira publicação, a segunda, se eu não me engano, são os números oficiais. Se alguém entrar em contato com vocês que não seja desse número, printa e me manda foto. Qualquer pessoa que esteja usando meu conteúdo, meus vídeos, minhas fotos e esteja entrando em contato com vocês falando que está vendendo um curso XYZ diferente, não acredite. O meu DDD é 67, Mato Grosso do Sul, e os números estão no meu feed, tá? Estão no meu feed os números oficiais. Qualquer número que não seja nenhum daqueles, vocês printem e me mandem, porque eu vou processar. Eu vou entrar com um boletim de ocorrência contra essas pessoas. Então, printem com o número do WhatsApp dessas pessoas é muito importante para mim. Entrar em contato com qualquer um de vocês, printa para mim junto com o número dessas pessoas, porque eu vou registrar um boletim de ocorrência contra todo mundo que está tentando lesar vocês. Eu não estou vendendo curso mais barato, eu não estou vendendo outro tipo de curso. Tudo que eu estou vendendo, eu trago aqui para vocês, tá? Eu trago aqui, sou eu que venho aqui, sou eu que falo dentro do meu número, dentro da minha rede social. Então, não acreditem em mais ninguém. Combinado? Printa e manda para mim. Nos vemos amanhã às 18h18. Um beijo no coração de vocês. Amanhã tá live no YouTube e, na Rede Vizinha, mas tudo bem. E o material de apoio no grupo. Tchau, tchau, até amanhã.